Olá, meu nome é Guilherme do Bristop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde normalmente eu falo sobre história. Eu digo normalmente porque hoje eu vou falar sobre literatura, embora tenha sim um pouco a ver com história, porque esse daqui é um vídeo da série sobre livros perdidos, no qual eu quero contar a história de vários livros que infelizmente se perderam e não existe mais, e a gente só consegue imaginar o que eles seriam. Esse vídeo aqui é sobre um autor que, se você como eu é da área de história, ou seja, de uma área de humanas ou das ciências sociais, você com certeza já ouviu falar e ouviu falar muito bem e provavelmente já leu bastante. Um autor chamado Walter Benjamin, que é seguramente um dos grandes gênios do século XX. O Walter Benjamin vai criar uma série de conceitos muito importantes e bastante interessantes, alguns até bem à frente da época dele. Por exemplo, em um texto chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, ele fala sobre uma coisa interessante que é a aura da obra de arte. Vou resumir muito aqui a ponto de estar quase errado para quem entende bastante de Walter Benjamin, que é basicamente o seguinte: a obra de arte ela tem a sua aura, e quando você vê ela não no original, mas através de reproduções, você acaba perdendo aquele impacto e aquela aura original. Pense o seguinte, você viu tantas vezes ao longo da sua vida a Mona Lisa em tantos filmes e reproduções, ou ainda hoje na internet, não é? Um lugar que não existia na época de Benjamin, mas que faz muito mais sentido nesse conceito dele, que se um dia você entrar no Louvre e se ver diante da Mona Lisa, você não vai ter mais aquele impacto que você teria se você visse a obra pela primeira vez. Então ela perdeu a sua aura de certa forma. Novamente, isso daqui é muito resumido dentro do que Walter Benjamin escreveu, porque falar sobre isso não é a intenção desse vídeo. Esse vídeo é para falar sobre o livro dele que se perdeu. Então vamos para essa história. Walter Benjamin, em 1933, morava na França. Só que no ano de 1940, quando ele ainda morava lá, o país começa a sofrer uma série de invasões alemães. É a Segunda Guerra Mundial e a expansão do nazismo. Walter Benjamin vai deixar Paris e, conforme ele vai fugindo, ele vai deixando cópias de seus livros para trás com alguns amigos para garantir que eles se salvem, mesmo que ele seja capturado pelos nazistas. Uma dessas obras que ele deixa para trás é Passagem, com um amigo dele, um outro autor chamado George Bataille. E, tal qual Walter Benjamin, George Bataille, essa história está cheia de nomes que, se você é das áreas, novamente, das ciências humanas e sociais, você leu demais. Porque, no final, essa galera que escreve academicamente é quase sempre aquele grupinho de amigos muito divertido, que nessa época, infelizmente, estava fugindo do nazismo. Tá, mas e o que o Walter Benjamin pretendia? Ele pretendia fugir ali para Marsella e de lá ele conseguia uma autorização e fugir para os Estados Unidos, que era para onde boa parte das pessoas estava fugindo. Inclusive, quem conseguiu para ele alguns documentos para que ele conseguisse sair ali do país foram dois amigos, novamente nomes conhecidos, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Vale também falar que nessa época Walter Benjamin, quando fugia, tinha 48 anos. Ele não era velho, só que ele tinha vários problemas de asma, problemas do coração, então para ele se movimentar e fugir era algo extremamente doloroso, principalmente extremamente estressante. A gente está falando de alguém que está fugindo do nazismo. E vale a pena ressaltar, Walter Benjamin se mudou 28 vezes ao longo da sua vida. Então não era algo fácil, era algo doloroso e era algo comum. Inclusive, sobre esse estado meio que lastimável de Walter Benjamin e não muito fácil, uma outra autora conhecida de nós, Hannah Arendt, escreve sobre ele e ela escreve o seguinte, com licença para eu ler esse trecho. Ele morreu da mesma incompetência que lhe permitiu escrever sua obra. Morreu porque era inexperiente no mundo, porque não sabia como acender uma lareira, como abrir uma janela. E, acrescenta ainda Hannah Arendt, sua falta de destreza o levava inevitavelmente ao encontro da má sorte. Nossa, Hannah Arendt. Só que essa pessoa de quem Hannah Arendt escreveu, desastrosa, com sérios problemas de saúde e um gigantesco azar, agora precisava fugir no meio de uma guerra. Mas quando Hannah Arendt diz que Benjamin era um azarado, ela não estava exagerando. Praticamente o azar perseguiu Walter Benjamin a sua vida inteira. Certa feita, durante a guerra, ele morria de medo dos bombardeios. Então o que ele fez? Se eu falei para você ali atrás que ele fugiu 28 vezes, ele fugiu para um vilarejo no meio da França. Só que esse vilarejo ficava bem próximo de uma estrada de ferro extremamente importante que acabou sendo um lugar bombardeado, por ter uma posição estratégica. Ou seja,
o azar sempre o perseguiu. Inclusive, antes de fugir, se ele deu ali, um escrito seu para o Bataille, ele deu também um para Hannah Arendt, para garantir que ele se salvasse. Um outro texto que você consegue ler hoje que é sobre conceito de história. Ou, se você, de volta, é da área de história, você com certeza já leu. Só que quando ele chega em Marsella, quando ele chega aqui na França, voltando para a fuga de Walter Benjamin, embora ele tenha muitos documentos, falta um. Ele tem o passe para entrar nos Estados Unidos, mas não tem autorização para sair da França. O que é um problema, porque nesse momento a França estava ocupada pelos nazistas. E ele não podia simplesmente chegar na prefeitura e pedir uma autorização para sair da França. Ele podia ser considerado um traidor da pátria e isso não seria algo muito interessante. Ele podia ser entregue aos nazistas. Ele precisou então fugir mais uma vez, fugir para a Espanha. Porque na Espanha muitas pessoas estavam conseguindo facilmente essa autorização para sair do país e assim conseguindo fugir para os Estados Unidos. Ele fugiu então andando a pé da Marsella até a Espanha, inclusive a sua fuga passou por uma floresta de pinheiros na qual ele, fugindo dos nazistas, de volta com 48 anos e bem doente, passou a noite sozinho, imaginem quão aterrorizante não foi isso, e no dia seguinte ele encontrou outras pessoas que também estavam fugindo para a Espanha. Foi um caminho difícil, foi um caminho árduo. Algumas pessoas dizem que o Walter Benjamin ele andava 10 minutos e descansava 10 minutos, e tudo isso era pior ainda porque essas pessoas diziam que ele carregava uma maleta preta, uma mala preta da qual ele não se separava, não deixava que outras pessoas carregassem e não queria de jeito nenhum deixar para trás, mesmo que isso dificultasse a sua fuga e assim atrasasse a sua chegada à Espanha. Inclusive, quando essas pessoas diziam para ele largar aquela mala, ele dizia o seguinte: mais importante do que eu chegar aos Estados Unidos é essa mala chegar aos Estados Unidos. E aí, quando eles enfim chegaram à Espanha, achando que iriam conseguir esse documento, as ordens tinham mudado. Eles não estavam mais concedendo o documento de saída do país. Inclusive, essa ordem parou de ser dada naquele dia. No dia anterior ela ainda estava sendo dada. A ordem, então, era que todos que chegassem ali fossem mandados de volta para a França. Só que para o Benjamin isso era um problema. Ser enviado de volta para a França era ser enviado diretamente para as tropas alemães. Tudo que restou para ele, então, foi o direito de passar uma noite no Hotel França, na cidade de Portbou, ali na Espanha, para que no dia seguinte ele fosse enviado de volta para a França e para a mão dos nazistas. Só que isso não aconteceu, mas essa não é uma história feliz, porque para Walter Benjamin o dia seguinte nunca chegou. Durante aquela noite, com medo de que fosse enviado de volta para a França, Walter Benjamin se suicidou. Ele tomou 31 comprimidos de morfina que ele levou consigo por caso de sofrer algum problema do coração. Só que você com certeza está se pensando, e a mala? O que aconteceu com a mala? Nos anos 70, Walter Benjamin ganhou muita fama. Ele foi um intelectual muito lido ao longo do tempo e foi ganhando cada vez mais fama. E nos anos 70, não foram poucas as pessoas que foram ali para a cidade de Portbou, no Hotel França, procurar essa mala, procurar evidências de Walter Benjamin, que a gente sabia que estava ali porque uma mulher chamada Lisa Fitko, que ajudou muitas pessoas a fugirem da Alemanha nessa época, contava muito a história de um homem que ela ajudou a tentar fugir e que o tempo todo carregava uma mala preta e pesada da qual ele não queria se separar. Só que o problema é que apesar da história bater com que os amigos sabiam que ele fugiu ali e fez esse caminho, nunca encontraram nenhuma evidência de que uma pessoa chamada Walter Benjamin tenha passado e morrido naquela cidade. Até que descobriram algo bem interessante. Quando os espanhóis encontraram o corpo de Walter Benjamin e o registraram ali, como morto, teve um problema. Para eles, Benjamin não era o sobrenome. Para eles, Benjamin era o primeiro nome e Walter era o sobrenome. Então nunca houve um Walter Benjamin que morreu ali nos anos 40 em Portbou. Porém, houve um Benjamin Walter. E foi assim que descobriram que sim, essa história era verdadeira, descobriram tudo isso que eu contei aqui para você, e inclusive que Walter Benjamin morreu, foi enterrado num cemitério católico e depois foi transferido para uma vala comum. E eu sei, você talvez esteja se perguntando, mas e a mala? E a mala? E a mala? Por mais que talvez esse não seja o livro que você mais quer ler dessa série, eu sei que é o livro do Byron, você quer saber o que aconteceu com a mala. A verdade é que junto dos registros encontraram a descrição dos pertences que ele tinha, como por exemplo uma mala de couro, não falam da cor, um relógio, algumas cartas
e alguns papéis. Só que a mala, ela nunca foi encontrada, muito menos esses papéis que ninguém sabe exato o que são, mas só que foram descritos ali nos registros. Alguns dizem, inclusive, que na verdade não tem livro nenhum. A mala não tinha nenhum texto importante. Só que fica aquela dúvida. Se a mala não tinha nenhum texto importante, não tinha um livro de Benjamin que fosse assim tão importante, por que ele não se separou da mala? Por que ele disse que era mais importante que a mala sobrevivesse do que ele? Por que ele carregou essa mala, sendo que ela dificultava, não é, a sua viagem, atrasava a sua viagem, inclusive atrasando em um dia o tempo que infelizmente custou a sua vida e a perda da mala? Nós nunca saberemos. Se bem que, como você sabe aqui nessa altura, malas perdidas são uma coisa comum entre autores. O outro autor, um português dessa vez, um poeta chamado Antônio Machado, ele deixou a sua mala em Porto Boa e fugiu, mas ele acabou sendo pego e morto logo em seguida. E tal qual a mala de Benjamin, a mala de Machado nunca foi encontrada. Ninguém sabe onde elas estão. Elas estão perdidas, talvez para sempre, mas sempre as pessoas têm esperanças de que essas malas ou os papéis que elas têm estejam guardadas ali em algum baú, em algum canto esquecido, em algum lugar da cidade de Porto Boa. Até que algum dia talvez alguém ache e consiga encontrar um livro inédito de um dos grandes autores geniais do século XX. Só que, claro, você já notou nessa altura, todo mundo sempre espera que esses livros apareçam de volta. Mas isso, infelizmente, não acontece. E assim, com essa história um pouquinho pesada e um pouco complicada, mas sempre com esperança no final, eu termino aqui esse vídeo. Sempre lembrando que esses vídeos são feitos em cima do livro Histórias de Livros Perdidos, do italiano Giorgio Van Straten, que se você quiser ler, e vale a pena ler, eu vou colocar o link aqui na descrição para você comprar. O livro é sensacional e vale a pena. E na semana que vem nós nos vemos em mais um, e dessa vez o último vídeo e o último livro perdido dessa série, um livro de uma autora chamada Sylvia Plath.